Então, vamos ver a motivação para estudar a integral definida, né? Bom, já adianto que a integral definida, ela vai acabar calculando a área, né, de uma região abaixo de um gráfico de uma função, né, em um determinado intervalo. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um gráfico, né, tem aqui um gráfico que eu botei em vermelho, tá? Um gráfico que eu botei em vermelho. Digamos que a função seja uma certa função f de x, né? Ela está definida nesses intervalos de a a b. Então, a integral, ela vai calcular a área dessa região abaixo do gráfico, tá? Calcula a área de R, né? A nossa integral. Integral de a a b de f de x dx, não é? Não é assim que a gente representa? Né? Certo. Mas digamos que a gente não conhece a integral ainda, né? Como é que a gente calcularia essa área? Bom, já que não temos uma forma geométrica definida, a gente precisaria usar retângulos, tá? A gente tentaria preencher esse gráfico com retângulos. Só que a gente não vai ter a área ao certo, né? Porque, ó, tem pedacinhos do retângulo que passa do gráfico, né? Então a gente não teria a área exata, tá? Eu não vou desenhar todos, né? Só que vai ter mais um retângulozinho aqui no final que eu vou botar, só que eu não vou desenhar todos, tá? Mas a gente vai acabar preenchendo com retângulos, né? Para tentar aproximar essa área. Tá, assim tá bom. Certo? Só que aí não daria exato, porque fica pedacinhos de dos retângulos pro lado de fora. Mas aí eu gostaria, né, que vocês percebessem o seguinte, que quanto mais retângulos eu tiver, né, mais perto eu vou chegar dessa área. Né? Por quê? Eu vou aumentar o número de retângulos aqui para a gente ver, tá? Eu apaguei porque agora eu vou aumentar o número de retângulos. Se eu aumentar o número de retângulos para caber aqui, vai ficando cada vez mais preenchendo os espaços, ó. Porque eu vou acabar diminuindo aí as bases dos retângulos, ó. Então vai aproximar mais, ó. Estou desenhando aqui mais ou menos, só que vai aproximar mais. Eu estou desenhando conjuntos de dois retângulos, né? Então vai acabar aproximando e a gente vai ter cada vez uma área mais exata, né? Só que ainda não vai ser a área propriamente dita. Para a gente ter a área, né, a gente vai precisar de infinitos retângulos aqui dentro, né? Então, para a gente ter a área exata, né, esse número de... Digamos que sejam n retângulos. Eu vou ter que mandar esse número de retângulos, né, são n retângulos, eu vou ter que mandar para o infinito para a gente ter a nossa área, né, aproximada. Tá? E aí, calculando a área desses retângulos, eu teria a área do gráfico, né, a área abaixo do gráfico, tá? Então essa é a ideia, né? A gente vai pegar aqui, a gente vai pegar esses retângulos, né? E esses n retângulos e vamos mandar eles para infinito, né? Calcular a área deles e mandar para infinito, tá? Esse n para infinito, que a gente vai obter a área exata. Né? E a gente vai construir isso passo a passo, tá? Então, eu peguei um gráfico aqui de um livro que vai ficar melhor da gente entender, né? Já tem alguns retângulos nele, tá? Então, a gente vai destacar esses retângulos aqui, ó, tá? Na verdade, são os conjuntos de dois retângulos acoplados, né? Porque o ponto médio aqui da base deles, né? Ele pega no gráfico, tá? E aí, ó, repare que esse primeiro, o intervalo é AB, né, da função. Essa função está definida no intervalo AB, que eu marquei aqui, né? Só que os valores do domínio a gente vai denominar com x, né? x0, x1, né? x0, x1 até xn, né? Certo? Então, no A aqui seria o x0, que é o início, né?
O outro vértice aqui da base do retângulo seria x1, ó, tá aqui x1, e o ponto médio aqui t1, né? Depois viria, né, x2, x3 e o ponto médio aqui t2, né? E assim vai. Aí aqui, ó, ele já deu um salto e botou genérico, ó. xk, né? Voltando uma unidade, xk menos 1 e o ponto médio tk. E assim vai. Aí aqui por final seria o que? Xn. Aqui seria xn menos 1, que é voltando uma unidade. E o ponto médio tn, né? Então aí vai ter uma série de retângulos aí, né? Que a gente quer que tenha infinitos, né? Para aproximar cada vez mais a área, como a gente já viu. Certo? Então o que a gente vai fazer primeiramente? Primeiramente a gente vai dividir o intervalo AB, ó, de A até B, em N intervalos, tá? Eu vou escrever isso. Vamos dividir o intervalo AB em N intervalos, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos nomear esses intervalos de ΔX. ΔX vai ser esses N, vai representar esses N intervalos, né? Como é que a gente vai fazer isso? Basta a gente pegar, ó, esse tamanho todo de A até B, né? Vamos pegar esse intervalão todo aqui, de A até B, e dividir por N, né? A gente vai ter os N intervalos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer B menos A e dividir por N, né? Fazendo B menos A dividir por N, ó. O B, ó, aqui nós temos o tamanho do B, né? Aqui nós temos o tamanho do A. Quando eu fizer B menos A, né, vai sobrar esse espaço todo aqui do intervalo. Quando você dividir por N, você vai dividir ele em N intervalinhos, né? Então, dividimos aí o intervalo AB em N intervalos, tá? Isso vai formar quais intervalos? Vai formar x0, x1, né? x1, x2, e assim vai, né? Até xn menos 1, xn, que é o último intervalo, né? Como a gente viu aqui, ó. Último intervalo, ó. xn menos 1, xn, último intervalo, tá? Certo. Agora, né, a gente vai pegar o comprimento dos intervalos. Vamos ver o comprimento dos intervalos, tá? Certo? Bom, o comprimento dos intervalos, né? Se a gente reparar lá, a gente vai ter os retângulozinhos, né? Ele tá assim, né? Genericamente, a gente tem o quê? Aqui a gente tem um valor xk. Aqui a evolução numa unidade, xk menos 1. Né? E aqui tk, né? Que é o ponto médio. Então, qual que vai ser o comprimento dos intervalinhos? Eu vou chamar de delta... Os intervalos a gente chamou de ΔX, eu vou chamar de ΔXK. Comprimento dos intervalinhos, né? Vai ser o quê? Vai ser eu fazer xk menos xk menos 1, tá? Se eu fizer esse valor xk menos 1, vou ter exatamente o comprimento dos intervalos, né? Certo? Então, o comprimento dos intervalos vai ser xk menos 1. Certo? Porém, a gente já viu que isso aqui, né, vai acabar sendo a mesma coisa que o B menos A sobre N, né, que representa aí os N intervalos que a gente dividiu. Tá? Então, a gente pode escrever isso daí. Por quê? Esses intervalinhos aqui, ó, ΔXK, ele vai pegar todos os intervalos, tá? Ou seja, ele vai pegar um delta x1, né? Aí ele vai pegar um delta x2, né? Vai pegar um delta x2, um delta x3 e por aí vai, né? Até o delta xk, né? Então vai acabar que esse delta xk ele vai representar aí esses n intervalos, né? Que a gente viu que esses n intervalos, né, é a mesma coisa que b menos a sobre n, tá?
Então, posso escrever que esse ΔXk é b menos a sobre n, que a gente viu lá em cima, quando a gente dividiu os intervalos. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai reparar que, como aqui a gente tem um ponto médio aqui T1, se eu fosse pegar a altura desse retângulo aqui que eu marquei em vermelho, eu vou projetar ele na função, Você projeta ele na função aqui, e ele vai te retornar um valor em y, Esse valor em y que ele vai te retornar é o f de T1, que é exatamente a altura do retângulo, tá? É a altura do retângulo. A base a gente sabe que é só a gente calcular o comprimento do intervalo, Seria para esse retângulo aqui seria x1 menos x0, E a altura dele seria o f de T1, tá? Seria o f de T1. Então, é possível a gente pegar a altura dele, A altura dele aqui é o T1, projetou no gráfico, a altura dele seria aqui, Aqui seria o f de T1, Que já está até aqui. Seria a altura do retângulo. Então, a gente vai supor, Vou botar aqui. Seja T1 pertencente a x0, x1. X0, x1 é aquele intervalinho. Então, a gente vai ter o seguinte retângulo, A gente acabou de ver esse retângulo lá. Aqui é o x0, aqui é o x1. Aqui eu tenho T1. E esse pontinho aqui vai acabar sendo a altura, Que ele vai projetar no gráfico, Esse pontinho aqui ele vai acabar sendo o f de T1, Esse f de T1 ele é a altura lá do retângulo, tá? Então, como é que eu calcularia a área desse retângulo? A área desse retângulo seria esse intervalinho x0, x1, só que esse intervalinho x0, x1 a gente acabou de ver que é o ΔX1, Então, essa área desse retângulo aí seria como? Seria a gente fazer base vezes altura, Ou seja, esse intervalinho vezes o f de T1. Então, seria o quê? Seria o f de T1 vezes o ΔX1, tá? Seria a área de um retângulozinho desse aí. Só que a gente quer pegar todos, A gente vai pegar a área de todos os retângulos que cabe aqui. Como é que a gente vai pegar a área de todos? Vou criar uma outra página aqui. Bom, vamos pegar a área de todos os retângulos, Então vamos pegar a área, tá? Para pegar a área de todos os retângulos, como é que a gente vai fazer? Bom, na verdade eu quero somar todas essas áreas desses retângulos. Então eu vou botar que isso vai ser uma soma SN, Que vai ser f de T1 vezes ΔX1, que é o primeiro retângulo que a gente viu, mais o f de T2 vezes o ΔX2, que seria o segundo retângulo. E eu vou generalizar, vou botar que essa soma vai até o f de xn vezes o ΔXn, tá? Essa soma que a gente vai fazer vai somar a área de todos esses retângulos, Todos esses retângulos que a gente viu. Vai ter mais aqui, os espaços é apenas um salto. Vai ter vários retângulos aqui, vai completar o gráfico todo, Certinho? Ou seja, isso daqui equivale a dizer, essa soma aqui equivale a dizer o quê? Eu posso escrever em termos de somatório. O somatório, quando o k vai de 1 até n, eu posso botar que é de f de tk vezes aquele ΔXk, lembra? Vezes o ΔXk. Tá? Pode ser esse somatório aí. Só que ΔXk representa os intervalos, o comprimento dos intervalinhos, que são diversos. A gente viu que a gente pode expressar ele como b menos a sobre n também. Então, esse ΔXk aqui
né? Esse ΔXK aí, eu vou repetir tudo aqui. F de TK. Esse ΔXK eu vou trocar por B menos A sobre N. Tá? E aí, ó, B menos A sobre N é uma constante, né? Por propriedade somatória, eu posso tirar para fora, né, a constante. Então, isso aqui vai ser igual aqui. B menos A sobre N. Eu multiplico o somatório, né? K de 1 a N de F de TK. Né? Isso daqui é o SN, né? Lembrando que é a soma daquelas áreas todas dos retângulos. Tá? E aí, ó, beleza, eu já tenho a soma da área dos retângulos. Lembra que eu falei que eu preciso ter infinitos retângulos aqui, né, para aproximar a área? Né? Quando eu tiver infinitos retângulos, eu vou chegar bem próximo do que seria a área. Né? Preciso ter muitos retângulos. Então, para essa área, né, para essa conta dar certo, o que eu vou fazer? Eu vou precisar pegar o limite. O limite, né? Só que aí eu vou mandar o n para infinito. Limite, quando o n tende a infinito, né? Dessa soma aí. B menos A sobre N, né? O somatório de K1 a N de F de TK. Tá? Então, se eu pegar o limite aí, né? Eu vou conseguir calcular a área. E esse limite é exatamente a integral, né? Isso aqui que a gente chama da integral. Integral de A a B, né? De f de x dx, que é o que representa a área aí abaixo do gráfico. Tá? Então só consigo calcular essa área aí a partir do momento que eu vou ter, que eu jogar esse n, que é o número de retângulos, né? Que são os intervalinhos, né, que a gente dividiu aqui, o intervalo todo em n intervalos, né? E aí quando eu jogar esse n para infinito, eu vou ter infinitos retângulos aí, vai conseguir aí calcular a área, né? Tá certo? Então, na verdade, a integral seria o limite com n tendendo ao infinito dessa soma aí, né? Que é nada mais nada menos que a soma das áreas dos retângulos, tá? E aí, então, a gente já viu que essa integral aí, ela representa a área abaixo de um gráfico, né? Um determinado intervalo, né? A integral. Tá? Aí o nosso f de x a gente chama de integrando. E a b a gente chama de limite de integração, tá? Certo? Aí a gente tem algumas propriedades, né? Então, antes de ver as propriedades, né? Eu vou botar aqui, ó, de novo. Se eu tiver um gráfico aqui, né? Definido de A até B, aqui é uma região, né? Abaixo do gráfico. A área dessa região vai ser dado pela integral de AB dessa função aqui, né? Se for f de x, a integral de AB de f de x dx, tá? Certo? Aí tem algumas propriedades que a gente precisa saber. Porém, eu vou deixar para outro vídeo, para isso não ficar muito grande, tá?